cansaço físico, psicológico, pressão de todos os lados. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não está desamparado e nem desamparada. Você está debaixo das potentes mãos de Deus. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, e a seu tempo Deus o exaltará. A segunda carta do apóstolo Paulo foi escrita pelo apóstolo... isso aqui eu já introduzi. Quais os problemas encontrados na igreja de Coríntios? Rapidamente vamos passar por isso daqui. Os problemas encontrados na igreja de Coríntios, página 20 aí, virando a próxima folha. Igreja de Coríntios, está nesta segunda carta, pontuais. Vemos a fraqueza espiritual que envolvia o povo por causa das angústias, tribulações e sofrimento que eles estavam vivendo por servir a Cristo. Paulo escreveu no capítulo 2, verso 17, que havia muitos falsificadores da palavra de Deus. Naquela época já havia muitos. Os problemas da igreja de Corinto passou. Na primeira carta, Paulo escreve porque havia muitos problemas espirituais, tais como depravação de caráter espiritual, depravação sexual, nudismo, blasfêmia, de todo tipo de idolatria na igreja de Corinto. Ele escreveu, passando isso, agora vem as fraquezas e as tribulações, o abatimento do dia a dia. Paulo escreve para fortalecer, para fortalecimento espiritual da alma dos cristãos. E estes eram os problemas. Sabe, não tem dia que dá vontade da gente desistir? Dá vontade da gente largar a mão, parar. Esses dias mesmo eu falei, rapaz, estou olhando para o lado, não está vendo resultado. Eu falo com uma pessoa, essa pessoa não segue nada do que eu falo. Eu ensino alguém, esse alguém não aprende nada do que eu ensinei. Será que eu estou conseguindo? Será que... E eu fui me abatendo com isso, eu passei 15, 20 dias ali, e eu subi aqui, eu ensinava, mas... Eu falei, Senhor, acho que não está funcionando, acho que eu vou parar. E em casa, problema, e a gente vai, eu acho que eu vou parar. E eu estava ali, a irmã, o Espírito Santo de Deus, e na mensagem o Espírito Santo de Deus falando com a gente, falando comigo, falando ao meu coração. E a irmã passou a revelação diretamente para mim, que não era hora de parar. Não é hora de parar. E na hora eu pensei, se não é hora de parar, quando é hora de parar? Espírito Santo de Deus, enquanto estiver aqui, nunca. E essa mesma palavra, irmãos, eu quero passar ao coração dos irmãos. Não importa a tribulação, eu sei que nada do que eu fale aqui vai influenciar você a não desistir. Eu sei que não vai tirar essa dor, não vai resolver todos os seus problemas, mas vai fazer igual Cristo: vinde a mim, a todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Isso vai amaciar você, isso vai te dar uma leveza no seu caminho espiritual. O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições. Nós vamos ter as aflições nesse mundo. Então Paulo vai escrever principalmente essa carta para elevar o sentido espiritual da igreja. Os conselhos, as orientações e conselhos do apóstolo Paulo. Os conselhos de apóstolo Paulo. Ele disse: se glories nas fraquezas e nas tribulações. No segundo parágrafo aí, só um adendo aqui. Paulo ensinou os irmãos a perdoar o próximo para não serem vencidos por Satanás. 2:10. Olha só o que ele falou: perdoe para não ser vencido pelo diabo. Agora olha só, isso daqui na Bíblia, outra coisa bonita na Bíblia. De capa a capa, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, você vai encontrar isso. Quer ver? José não culpou ninguém. José não guardou mágoa dos seus irmãos. José não ficou procurando culpado.
José não abriu a boca para reclamar das tribulações que estava passando. José, pelo contrário, perdoou, liberou perdão. Quem foi José? O que ele fez? Davi não culpou Saul pela perseguição. Davi não saiu procurando culpado. Davi não foi, digamos assim, cobra peçonhenta, traiçoeira, e pegou Saul pelas costas. Antes, pelo contrário, Davi tinha 8 princípios que os transformava segundo homem segundo o coração de Deus. Sabe o que é isso? Segundo o coração de Deus? O coração de Deus na terra. A galeria no livro de Hebreus 11, a galeria da fé no livro de Hebreus, chega a dizer que esses homens, a terra é indigna de que esses homens pisassem nela. Davi fez isso. Quem foi Davi? O homem estadista, fundador de Jerusalém, o homem cantor, escritor, compositor, governou Israel unificada durante anos. Quem foi esses homens? Liberou perdão. Agora o mais sensacional, Jesus não te culpou pelos seus pecados, te perdoou. Jesus não ficou caçando culpado, não se culpou ou não ficou procurando picuinha com ninguém, não, ele te perdoou. Ele andou as aflições dele, assumindo a culpa. Quem é Jesus e aonde ele está agora? Jesus, o Salvador da humanidade, o que tira o pecado do mundo, está à destra de Deus, foi assunto ao céu porque te perdoou. Agora eu te pergunto, quem é você para não perdoar alguém? São esses os problemas da igreja atual. Paulo escreveu, na igreja de Corinto já tinha, e na nossa igreja atual. Vamos para a conclusão. Ensino para a igreja atual. Aprendemos nesta carta que sempre devemos amar os nossos irmãos, mas isso não quer dizer que devemos ser coniventes com os seus erros. Mas isso também não quer dizer que você deva ser fofoqueiro. Aconteceu um problema? Não, eu não vou falar com o irmão, eu não vou falar com o pastor, eu vou cutucar o irmãozinho do lado. Você viu? Problema que tem que ser falado, não deve ser puxado para debaixo do tapete, tem que ser ensinado, instruído. Instrução. Perdoar, amar, não pagar o mal, não pagar o bem com o mal, ou não pagar o mal com o mal, pagar o bem com o bem. Foi isso que Paulo nos ensinou. Em nosso meio, certamente há pessoas que não acreditam em nossa chamada, procuram de alguma forma fazer com que desanimamos ao ponto de desistir daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Se foi Deus que colocou, é porque você é capaz. Se realmente foi Deus que colocou, é porque você é capaz. E outra coisa, guarde isso no seu coração, nunca esqueça disso. Deus nunca vai pedir para você uma coisa que você nunca será capaz de fazer. Ele sempre vai pedir uma coisa que está ao seu alcance. Se Deus pediu, faça, porque você é capaz. Você é capaz. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Sabe a frase que eu mais já achei errado? Essa frase eu sempre achei errada. Que se Deus escolhe porque você é capaz, você já foi capaz, ou é capaz antes mesmo de Deus te escolher. Vamos concluir. Concluímos que a segunda carta aos Coríntios, conclusão na página 22, aos Coríntios, teve como finalidade fortalecer os irmãos da igreja local
consolidar o apostolado de Paulo, desmascarar os falsos apóstolos que se infiltravam na igreja, fazendo uma oferta para ajudar aos irmãos pobres da igreja de Jerusalém e edificar os irmãos em meio às perseguições e sofrimento, mostrando assim o cuidado e a misericórdia e a consolação de Deus para com eles. Num texto das Escrituras Sagradas, nos desvenda mais poderosamente o propósito do sofrimento cristão do que a passagem de 2 aos Coríntios 12, 1, 10. Portanto, o modo no qual o apóstolo Paulo lidou com todas as situações é para nós, nos dias atuais, um grande exemplo a seguir. Um grande exemplo a seguir. Se Jesus foi e é o nosso maior exemplo. Mas se você quiser exemplos de fé, a vida de Paulo, todos esses homens, está escrito no livro de Hebreus capítulo 11, conhecida a Galeria da Fé. O que é a Galeria da Fé? Você vai numa galeria, num museu, está exposto para você ver diversos tipos de artes, não é? Quadros de fulano de tal, ciclano e beltrano foi conhecido de tal. No livro de Hebreus 11 está filtrado e exposto, escancarado lá todos os exemplos de fé da Bíblia, do Antigo e o Novo Testamento. Hebreus 11. E ainda fala: o que diremos, pois? Se eu fosse continuar pontuando ou escrevendo sobre esses homens, certamente me faltaria tempo para escrever os feitos desses homens que são indignos da terra ter pisado. Pela fé Enoque, pela fé Abraão, pela fé Sansão, pela fé Davi, pela fé Daniel, pela fé puseram exércitos em fuga, pela fé apagaram a força do fogo, pela fé cerraram a boca dos leões, pela fé foram cerrados ao meio. Quem foi cerrado ao meio? Isaías pelo maldito Manassés. Eu não estou dizendo que nós hoje temos que passar por isso para sermos cristãos verdadeiros, não. Eu só estou dizendo que isso não é nada à vista do que antes os cristãos passavam. Se nós hoje não podemos nos gloriar, pelas nossas tribulações, pelos nossos sofrimentos aqui agora, pelo menos vamos nos regozijar ao lembrar dos cristãos que sofreram, que passaram, para nós hoje termos uma oportunidade de adorar ao Deus vivo, ao único e verdadeiro Deus. Que esta aula de hoje fortaleça o seu entendimento, fortaleça a sua vida espiritual cada vez mais. Se põe de pé em nome de Jesus. Perdoar. Tomar cuidado com os falsos apóstolos e falsos profetas. Como é que eu me protejo disso? Aprendendo. Glória a Deus.